Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre a saúde do professor e da campanha lançada para alertar a esses profissionais sobre a importância de se prevenir as chamadas doenças ocupacionais. Também vamos falar sobre a alta do dólar e sobre a proposta de aumento na arrecadação de impostos em Alagoas. Problemas com a voz estão entre os principais motivos de afastamento dos professores nas salas de aula. Recentemente foi lançada aqui no estado uma campanha que tem como foco a saúde desses profissionais. E essa iniciativa ela não se limita apenas à voz, não. A Francimar Gadelha, que é fonoaudióloga do Sereste, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que é um dos parceiros dessa campanha, está aqui comigo no estúdio e vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Bom, bem-vinda ao nosso programa. Essa campanha, na verdade, ela é uma parceria, né? O Sereste, mas tem outros órgãos envolvidos, seria certo, isso? Nós do Sereste, nós trabalhamos, já temos um projeto, né, em relação à saúde vocal, e nós fomos procurados pela Simpro, né, que é o Sindicato dos Professores de Alagoas, da rede privada, para que nós executássemos cartazes para serem afixados nas escolas. E dessa parceria, né, foi firmada também uma parceria com o Ministério Público do Trabalho e com o Ministério do Trabalho e Emprego para garantir a fixação desses cartazes nas escolas. Vale lembrar o seguinte, essa campanha ela especificamente está com um foco mais voltado para a rede privada, seria isso? Mas o trabalho de conscientização do Sereste já é feito na rede pública há muito tempo, né? Nós temos um projeto já há 2 anos, que esse projeto não envolve só a saúde vocal, mas também outros temas como a alimentação saudável, como o Ler-Dort, como o estresse, alguns agravos que mais acometem os professores. E através desse trabalho, assim, agora a rede privada vai ser beneficiada também. Bom, inclusive não é apenas sobre a questão da voz, essa campanha, não é isso? Não, vai ser também, envolve também os riscos ergonômicos, né, na saúde do professor. Então, as questões das posturas, né, de como ele deve se portar em relação a preservar essa saúde ergonômica, né? Como é que vai funcionar essa campanha? A senhora falou que vai ser a fixação de cartazes, mas assim, vai ser simplesmente chegar lá e colar o cartaz? Não, vai ter um trabalho paralelo? Como é que vai ser isso? Esse trabalho assim, envolve também a parte educativa, que nós vamos explicar, né, aos profissionais como ele deve prevenir os riscos ergonômicos, como ele deve cuidar da voz, e também vai ter dentro do ambiente da escola, né, vai ser feito pelo engenheiro do trabalho uma vistoria, né, do ambiente e vai ser notificado qualquer alteração que exista. Pois é, a gente tem que lembrar que assim, como eu falei até, que o problema da saúde do professor especificamente, ele não se limita nem à questão da voz, nem à questão da ergonomia, né? Assim, é um contexto bem mais amplo. Sim. Envolve também o estresse, que está em primeiro lugar, né? É uma das preocupações, e também a gente se preocupa também com a questão da alimentação saudável, né? Das doenças cardiovasculares e também a questão dos acidentes de trabalho. A gente, são 3 cartazes, é isso? A gente tem umas imagens deles aí, cada cartaz fala mais ou menos sobre o quê? Me dá uma noção. O cartaz sobre saúde vocal, nós vamos explicar como é que a voz é produzida, né? E o que a gente pode fazer para melhorar, para prevenir esse adoecimento da prega vocal, e também algumas estratégias para que a gente evite abusar da voz. E quais os outros? A questão ergonômica, né, que foi idealizado pelo terapeuta ocupacional Alinton, que no momento ele não pôde vir aqui para a entrevista, também é sobre os riscos ergonômicos, como prevenir esses riscos ergonômicos. Ou seja, são cartazes explicativos mesmo, né? Eu tenho um aí também que fala a questão do alongamento, para o professor saber mesmo como executar aquilo ali para poder realmente se prevenir. Sim. É importante que haja essa prevenção desse tipo de doença, que são as chamadas doenças ocupacionais. Sim. Exatamente. Porque uma vez prevenindo, acaba com a questão pode diminuir a questão do afastamento, né? Porque é alto o afastamento, não é isso?
Na verdade, assim, existe uma subnotificação. Assim, os números, eles não condizem com o número de afastamentos, né? Então, como assim? Porque, assim, todo agravo ocupacional, ele tem que ser notificado. No caso da voz, é o interesse do Estado. Então, a Secretaria Estadual de Saúde, ela pede, né, que seja feita a notificação desse adoecimento, só que, assim, é do interesse estadual, ela não vai para o Ministério da Saúde. Esses dados não vão para o Ministério da Saúde. Já os outros agravos, né, são notificados e vão para alimentar os dados do Ministério da Saúde. Então, é importante a gente ter esses dados para que exista, assim, uma política pública, né, para que haja uma condição melhor do profissional. Então, se não tem esses dados, é como se o profissional não estivesse adoecendo. Então, ainda existe uma subnotificação nesse sentido. Entendi. E com esses dados, com eles em mãos, fica possível, de fato, criar políticas para que se evite esse adoecimento. Por exemplo... É como se tornasse... É uma coisa real, mas que não é real para o poder público. Seria isso. É tipo assim, se o Estado ele tem dados do número de professores que estão adoecendo da voz, ele pode, de repente, implantar o uso do microfone dentro da escola, né? E sem esses dados, para ele, os professores não estão adoecendo. Então, não vai haver uma melhoria. A questão do ambiente, da climatização do ambiente, como a gente falou no início. Então, assim, é importante que seja notificado esse adoecimento. A senhora é fonoaudióloga. Vamos explicar essa questão, vamos focar na voz agora, que é um motivo muito sério. Quais são os problemas que causam as lesões, o próprio adoecimento vocal do professor? Certo. A voz, né, ela representa a individualidade, né, de cada pessoa. Então, ela não tem só essa função comunicativa, né, tem a função também de expressar as emoções. E, assim, o abuso vocal, né, por estar num ambiente barulhento, por estar competindo com esse barulho, a questão dos cuidados mesmo, o fumo, o álcool, a noite mal dormida, uma alimentação que não é saudável, tudo isso pode estar interferindo na voz. Por quê? Porque para produzir a voz, a gente precisa de energia, né? Então, é importante uma noite bem dormida. Se você não dorme bem, no outro dia a sua voz não vai estar bem. Como é que você vai passar 8 horas no dia dando aula? Em relação também à alimentação, à atividade física, porque na atividade física a gente libera endorfina, o que causa um bem-estar, né? Causa um relaxamento da musculatura. E a gente precisa de uma respiração boa. Então, a atividade física também favorece a qualidade da respiração, né? Então, é importante essa mudança de hábito, né? Assim, esses cuidados. E essa preocupação também em utilizar da maneira correta, né? Correto. O professor está ali dando aula, sei lá, 10, 15 anos, numa sala de aula grande, cheia de aluno que está ali fazendo barulho, ele tem que competir ali com a voz naquele ambiente, ou seja, já força, tem a poeira do giz, tem a falta de um microfone que aí realmente faz falta, entendeu? Então isso com o tempo pode causar lesão permanente, né? Ele pode chegar a perder ou ter a voz comprometida. É muito comum acontecer isso com os profissionais que trabalham com a voz, não só os professores, como, no caso, assim, todos os profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Por isso que é importante uma campanha de prevenção. Qual é a resposta do professor para uma campanha como essa? Assim, já temos essa que está voltada agora para a rede privada, mas, como a senhora já falou, é um trabalho que já vem sendo realizado. Qual é a resposta do professor para uma campanha dessa? Eles se interessam muito, mas nem sempre o resultado é o que a gente espera, porque muitas vezes eles não procuram um fonoaudiólogo, não procuram um otorrino para fazer um diagnóstico, para fazer um tratamento. Eles têm a consciência de que eles estão adoecidos, mas eles não tratam e não fazem nada, né? E terminam se prejudicando mais. O Sereste, ele atua dessa seguinte forma, ele é provocado para chegar na instituição de ensino e fazer aquela avaliação. Seria dessa forma que vocês atuam. Nesse trabalho, se consegue, por exemplo, chegar ao empregador
para que as condições de trabalho sejam melhoradas, já que, como a senhora falou, o professor muitas vezes não tem essa consciência de que precisa ir buscar ajuda, de repente o empregador pelo menos oferecer a estrutura mínima necessária? Se consegue esse trabalho dessa forma? A gente faz um trabalho educativo, né? A gente mostra, mas a gente não pode garantir que aquele empregador vá executar alguma melhoria em relação às condições do trabalho do profissional. Entendi. Então seria o seguinte, por exemplo... Se for um ambiente, no caso um ambiente com mofo, o professor é alérgico. Então, assim, a gente pode chamar o engenheiro de trabalho nosso e ele fazer uma investigação daquele ambiente, né, uma inspeção, e ele notificar aquele ambiente como inadequado. Entendi. Né? Mas, assim, a gente não pode obrigar... Não tem poder de punição, na verdade. A gente não pode punir. Né? A gente pode até... o Ministério, através do Ministério Público do Trabalho, né, eles assim, solicitarem que aquele empregador modifique aquele ambiente. Modifique. Então seria a maneira de relatar, na verdade. Uma vez relatado esse problema, se pode chegar ao empregador, mas isso é de acordo com quem provoca o Sereste, seria isso então? Isso. Mas de qualquer forma é um trabalho importante, porque querendo ou não, a partir do momento que se educa, que se previne, já se consegue resultado, seria isso? A gente acredita que sim. A gente faz esse trabalho, inclusive a nossa coordenação, né, dos fonoaudiólogos e outros profissionais, a coordenação de assistência, que visa esse trabalho educativo e a ponte, né, do trabalhador que está adoecido e o tratamento. Bom, para a gente encerrar essa campanha especificamente para a rede privada, começa agora, ela vai ser feita em paralelo com o trabalho que é feito com a rede pública, tem tempo de duração, como é que vai ser esse processo agora? Esse trabalho assim, vai incorporar também um trabalho que é feito pelo Ministério Público, é uma ação que eles têm chamada Promo, e aí a gente vai fazer essa parte, a fixação do cartaz, e a parte educativa, né, e as inspeções do ambiente de trabalho, e a gente pretende fazer em 30 ou 40 escolas até o final do ano. Ok, então Francima Gadelha, fonoaudióloga da Sereste, muito obrigado pela sua entrevista, pelas informações, e eu desejo sucesso nessa campanha, que ela de fato atinja os resultados. Obrigada também, prazer. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre o dólar que não para de subir e o aumento de impostos e como é que isso afeta a vida de todos nós.